Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu continuo com a série de rumores, inclusive que eu havia prometido ainda hoje postar um pouco mais de rumor aqui no canal, porque eu não dei muita atenção para os rumores, eu me foquei mais no que estava na nossa cara, né, como as teorias, enfim, análise de mapa e conversar sobre os jogos em si, fazer lives de discussão, etc. Até mesmo participar em outros canais, e, enfim, de discussão sobre os jogos. E não me foquei muito nos rumores. E os rumores, eles são interessantes de fato, mas a gente tem que tomar muito cuidado a respeito dos rumores. Eu expliquei no vídeo passado, tá? E, enfim, não vou me focar tanto nisso, até para o vídeo não ficar tão extenso. Mas, hoje, eu venho dar continuidade àquele vídeo de mais cedo, porque ele tinha ficado com 25 minutos, e eu não queria que ele estourasse nos 30 minutos, porque já não ia ficar interessante pra mim. Como youtuber, é muito ruim, porque ele caga com a retenção de views. E assim, o YouTube, a gente tem que ajudar o YouTube a nos ajudar. Então, né, então é melhor fazer as coisas meio que assim, infelizmente. Então assim, bora lá. Eu venho conversar com vocês a respeito de, acho que 4 rumores. O do possível evolução do Scorbunny que vazou no 4chan. Um rumor que meio que se provou um pouco verdadeiro, uma semana antes do anúncio do Sword Shield, e sobre um tweet do Massuda. Na verdade, são 3 rumores, então, e bora lá conversar sobre essas coisinhas agora, tá? A primeira é a respeito do Coelho de Fogo, que acabou vazando no 4chan no dia 4 de junho de 2018. Essa imagem, ela pegou todo mundo de surpresa agora, porque o Scorbunny é um coelhinho branquinho, etc., que foi anunciado pro Sword Shield, é do tipo fogo, e muitas pessoas resgataram essa imagem e começaram a falar que essa talvez seria uma possível evolução dele, porque já está na internet por um tempo, e talvez o que aconteceu com o Decidueye, com a Primarina e com o Incineroar, poderia ter acontecido com esse Pokémon. O problema é que eu não acredito que essa imagem seja real, tá? Mas eu gostaria de morder minha língua, porque o coelho é legal. Eu gostei, tá? Mas por que ela não é real? Então, algumas pessoas apontaram que a silhueta aqui da menina no meio, sendo a de Alola, do lado do Pokémon, para medir a escala do tamanho, né? Ali, já isso seria um motivo para datar como fake. Eu não concordo que esse é o maior ponto. Na verdade, existe um ponto muito maior, que está localizado aqui. Essa imagem, o Nicolas da Casa do Carvalho me passou uma screenshot, porque eu não consigo ter acesso ao Facebook do cara, mas ele está conseguindo ter acesso. E aí, ele me passou essa imagem, e essa imagem foi postada no dia 5 de junho de 2018. Pois é. E aqui a gente tem as redes sociais dele, o Face e o Insta, que inclusive parece que esse Insta não existe mais, é um outro Insta agora, parece que ele deletou e criou outro depois, o que já é bem esquisito. E ele postou lá. E só quem pode ver essa foto é os amigos ou amigos dos amigos, tá bom? Então o Nicolas ele deve ter algum amigo aqui que em comum com esse cara, né? Até porque o Nicolas também desenha e tal. Então no dia 5 de junho ele acabou postando essa foto. O que não casa muito bem com essa, porque foi postada no dia 4. O porém é o seguinte. Aqui, depois, saiu a imagem em HD com confidencial só, sem a marca que o cara lá no Facebook postou. E aí isso gerou um certo bug, porque, tipo, e agora? Né? Então, quem tá... O que tá fazendo? Quem tá fazendo essa palhaçada? É confidencial? Foi quibado do cara do Face ou do Insta? Por que as datas estão todas zoadas? Enfim, na linha do tempo que eu acredito que aconteceu foi o seguinte. Esse cara do Face, ele postou essa imagem no Face e no Instagram, certo? Eu não sei se ele pode ter postado no Instagram primeiro, tá? Ele pode ter postado essa imagem no Instagram e no Face ao mesmo tempo, pode. E aí, por uma questão de fuso horário, alguém pode ter vindo aqui que conhece ele e ter postado lá no 4chan na zoa, né? E tirado das redes sociais dele e colocado só confidencial. E jogado pro pessoal no 4chan. Pra gerar já essa loucura toda. É possível. Só que aí o que acontece? E aí pode ser que ele tenha pego a imagem e colocado as redes sociais dele falando que ele que desenhou. O que não é real. Por quê? Se você pega a imagem em HD, que inclusive acho que essa é a dele, que pegaram e depois colocaram lá no Twitter. Se você pega essa imagem, e aí você, por exemplo, ó, aqui tá bem gigantesca a imagem mesmo. Vamos colocar aqui a imagem. Saca só, pessoal, por isso que é tudo muito esquisito em volta desse coelho aqui. Tudo muito zoado.
Enfim, se você pega o lance de exposição aqui nos ajustes e você começa a colocar aqui, olha lá o que começa a aparecer ali embaixo, a rede social do cara. Quando você começa a mexer aqui. Olha lá. Então, o que aparentemente aconteceu? Uma pessoa pegou a imagem do cara, não tratou bem a imagem para tirar o lance da marcação ali, e colocou nas redes sociais, por aí, 4chan, Twitter, etc., como sendo um possível leak, tá? Então, isso é o que possivelmente aconteceu. Então, essa imagem, de fato, deve ser desse cara, porque ele postou no dia 5, né? Deve ter postado no antigo Instagram dele, porque não é mais esse. E depois deixou aqui no Face, pros amigos e enfim, amigos dos amigos. E aí a galera tem acesso à imagem. E assim que ficou. Então, de fato, essa imagem aparentemente, com certeza, é dele. Entendeu? Essa imagem é dele. Só que aí, algumas pessoas começaram a conspirar, falando que ele poderia ter um lance de trabalhar pra Pokémon, porque ele é coreano, aparentemente. E aí ele poderia estar trabalhando para Pokémon, fazendo alguns trabalhos, e isso ter vazado, e ele ter vazado isso, que justificaria talvez ele ter apagado o primeiro Instagram dele, tá? Ele tem um segundo Instagram, na verdade uma pessoa que diz ser ele, que é esse aqui, né? Mas algumas pessoas estão achando que eles estão se passando por ele. Mas de qualquer forma, é irrelevante. A questão é que essa imagem é desse cara, tá? Agora, se esse cara vai ter alguma relação com a Game Freak, trabalha pra Game Freak, ou enfim, isso daí só o tempo vai dizer pra gente. E se isso de fato era uma imagem de uma possível forma final do Scorbunny, só o tempo vai dizer pra gente. Não tem como a gente especular tanto, até porque essa imagem aqui, ela já nos dá por batido que, né, foi roubada lá daqui do Facebook do cara e jogada no Instagram. Tanto que se nós formos aqui no Instagram, clicar aqui, copiar essa foto, jogar pra cá, né? Vamos colocar aqui, ó. Joga pra cá. Coloca aqui puxa pra cá, ó. E colocamos o lance de exposição, que eu acho que nessa aqui ainda dá pra ver mais o borrão, nem precisa da exposição. Mas enfim, que a gente faça o negócio da exposição de novo, que eu acho que com saturação ou contraste, não sei, talvez dê pra ver também. Mas enfim, se a gente puxa aqui, cara, e começa... Peraí que essa ferramenta é muito louca. Aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Tem nada aqui na minha aba, tá? Tá tudo invisível. Ó. Você pode fazer na sua casa mesmo. Eu vou deixar o link na descrição. Você mexe aí na exposição da imagem. Aí, ó. Você vê um quadradinho que seria possivelmente do Face aqui, né? Embaixo do Instagram. Então, essa imagem foi manipulada, tá? E possivelmente é falsa. Tá? Então, a não ser que seja uma super conspiração e aí, sei lá, eles estão tentando amenizar, abafar essa imagem. O que eu duvido muito, tá? Então, assim, só pelo lance de ter essa marcaçãozinha aqui e, enfim, ter sido pega lá do cara, altas chances de ser falsa, 99,9. Gostaria de morder minha língua, porque eu gostei desse Pokémon, mas não acho que vai ser o caso, tá? Não acho que vai ser real. Enfim, deixa eu fechar esse monte de janela que eu abri. A galera tava falando pra mim no meu vídeo anterior que ficou com agonia do tanto de aba do meu Google Chrome. É que eu já ia fazer o vídeo diretão, né? Com todas aquelas abas. Eu não sei se vocês estão vendo ainda agora, acho que eu cortei. Mas eu ia fazer um vídeo diretão com todas as abas. Porque eu deixei tudo na ordem pra ir falando e fechando. E eu pulei só pra aquele vídeo mesmo primeiro, porque era muito extenso. Enfim, então eu acredito que esse coelho seja falso, justamente porque é de um outro artista aí. É possível que ele tenha alguma relação com a Game Freak, faça trabalhos para a Game Freak e tenha feito esse esboço e jogou na internet. É possível, mas eu duvido muito que ele ia deixar ainda na internet, no Face dele, sabe, essa imagem, como está lá até agora. Então, eu diria que é falsa, tá bom? Então, tá bom. Agora nós vamos falar a respeito deste aqui. Esse aqui foi um possível leak, na verdade começou como um rumor, no dia 20 de fevereiro de 2019, ou seja, 7 dias antes do anúncio dos jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield. E aqui nós temos
essas informações. Esse cara falou, está aqui. Acredite agora ou depois. Os jogos vão se chamar Pokémon Sword e Pokémon Shield. É interessante notar que ele acertou a ordem. Poderia ser Pokémon Shield e Pokémon Sword, mas ele partiu para Pokémon Sword e Pokémon Shield. Então ele acertou, esses dois aqui já estão como certos. E aí começa a puxar aqui uma grande coisa que, né, ele já acertou 2. Faltam aí mais 4. Acho que seria mais 4. Então seria o lendário Pokémon, seria uma cobra de metal e um cavalo de madeira. Talvez puxe bastante pro rumor anterior que nós estávamos falando que seria um dragão e um cavalo, ambos normal e metal. Então, essa Metal Snake, essa Snake pode ser bem um dragão, né? Ou uma serpente meio dracônica. E aí puxar pro lado de ser um do tipo aço. E o cavalo de madeira, eu acredito que pode ser um lance de um cavalo de Troia. Mas também pode puxar para ele ter um tipo metal. Mesmo ele sendo um cavalo com os aspectos de um cavalo de Troia, ele pode ter todo o lance, né, de ser cheio de armadura. Então, também poderia ser metal. E isso puxa para aquele rumor que a gente havia conversado há pouco. Mas é possível que aquele rumor tenha resgatado essa info, tá? E aí adaptado e, né, maquiado essa informação. Armored Evolutions, no caso, evoluções de armadura. Isso é interessante também. Tá sendo muito discutido, tá saindo uma imagem, inclusive, aí na internet de um Charizard com armadura, mas que lá é bem fake. Mas assim, o que mais puxa seria o Mewtwo. Inclusive, eu já coloquei aqui na aba. E esse lance do Mewtwo seria um Mewtwo com armadura. O que faz sentido, porque agora teremos o remake do primeiro filme. E seria uma boa da parte deles reviver a ideia do conceito da armadura do Mewtwo. Até porque, o que a gente pode tirar de proveito daqui da armadura do Mewtwo? No anime, no caso no filme, o Giovanni fala que essa armadura é pra controlar os poderes do Mewtwo, porque ele não tinha controle total pelos poderes dele. Mas o Mewtwo, ele reclamava da armadura, na verdade. Ele não gostava do conceito dessa armadura, porque ele sentia que ele estava se limitando no poder, né? Então ele teve até, inclusive, uma discussão com o Giovanni por conta da armadura. Esse Mewtwo sempre foi popular entre a franquia, assim, entre os fãs. Inclusive, se tornar ele canon seria melhor ainda. Eu gosto muito do conceito do Mewtwo com armadura. Eu acho genial. Então, assim, se eles fizerem uma evolução com armadura pro Mewtwo, seria sensacional. Ainda mais se eles envolverem a história original lá com a equipe Rocket, no caso, o Giovanni, né? Então, enfim, ele acaba colocando aí o Mewtwo como uma possibilidade, inclusive, aqui. E o Charizard também, que eu acho um grande mijo, mas enfim. Armored Flygon e Zeraora. O Flygon é interessante ele aparecer aqui, porque existe o conceito de um Mega Flygon, na verdade, a ideia Mega Flygon já existe pela Game Freak, isso já é real, confirmado, mas eles nunca lançaram o Mega Flygon, entrevistas, inclusive, que eles falaram, que nunca lançaram o Mega Flygon, porque o Mega Flygon, eles não tinham o conceito deles, né? Eles não tinham o design que ficasse ok pro Mega Flygon que eles queriam. Então, sempre que eles criavam conceitos do Mega Flygon, nunca saía legal. Talvez agora, eles colocando armaduras no Mega Flygon, chegaram no que eles realmente queriam. E o Zeraora, que eu acho que é o de menos aqui, né? O Zeraora é um Pokémon recente, enfim, se ele tiver armadura, sem armadura, é um Pokémon legal de qualquer forma, mas interessante. Por fim, temos Meltan, também se encaixa aí com o lance das evoluções de armadura, e vai ter uma história lendária dentro do jogo. O que é legal, né? Apesar que eu imaginei que o Meltan poderia ser deixado de lado, né? Porque o Meltan já foi discutido agora no Pokémon GO, e depois passou pro Let's Go. Não tem toda uma história, né, enfim, envolvendo ele, mas a gente precisa notar uma coisa, que sempre que o anime tá terminando, um Pokémon de uma outra região começa a aparecer, ou vários, dentro da região que o Ash está. E, querendo ou não, até agora, o único que apareceu foi o Meltan. Eu não estou dizendo que o Meltan é a 8ª geração, mas é interessante puxar isso aqui também. Tá? Por fim, esse lance de evoluções de armadura também puxa muito para aquele lance do Digimon,
né? Principalmente o Digimon 2, onde tinha o ovo, que, querendo ou não, no meio. O ovo em si, ele fazia toda uma armadura na digivolução do Digimon. Ah, mas tá virando Digimon, Camaleão, se for isso aí, então. Cara, eu penso assim, eu tenho a seguinte linha do raciocínio. Digimon deu passos largos. Pokémon deu passos curtos. Não vou entrar em mérito de quem se deu melhor nessa. Eu acho que a conclusão é de cada um. Mas, eu acho que Pokémon teve o seu tempo. Eles já mexeram com Megas, já falaram de Mega Evoluções, já falaram de Ultimates, né? Que no caso que seriam as Z-Moves. E agora talvez eles queiram falar de Pokémons com armadura, evolução de armadura. O que é legal, não vai ser para todos os Pokémon, fica provavelmente para alguns, mas o conceito seria interessante. Ah, mas tá virando Digimon? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que essa ideia é um pensamento muito infantil, né? Eu acho. E é uma questão muito irrelevante de quem criou primeiro ou não, né? Vamos combinar? Porque, como eu disse pra vocês, é muito infantil. Pokémon foi em passos pequenos, né? E Digimon deu passos longos e ficou isso aí, né? Então o Digimon eu acho que ele foi muito à frente no tempo dele. Talvez se ele tivesse revelado as coisas muito mais aos pouquinhos, teria sido mais interessante para a fanbase de Digimon. Eu não sei, eu não faço parte da fanbase do Digimon, eu não posso entrar em muitos detalhes do que aquela galera acha sobre esse monte de informação que Digimon tacou para eles desde lá dos 90, né? Desde a época dos 2000 lá, anos 2000, 90, enfim. Eu não lembro como o Digimon saiu, mas enfim. Foi muito próximo ali com o Pokémon. Mas eu não lembro, eu não sei exatamente como a fanbase reage. Mas aqui no Pokémon, a galera tem essa mania, né? Uma parcela dos fãs. Ah, parece muito Digimon. E eu não encaro assim. Eu encaro que Digimon só deu passos largos, tá? Enfim, se ele acertar uma dessas três, eu não diria o Meltan, porque o Meltan é um chute meio assim. Mas uma dessas três, eu acho que esse pequeno rumor a gente poderia concluir que é certeiro demais, né? Acertar um, dois, beleza. Pode ser um chute. Mas aí acertar um desses, aí o negócio fica punk, né? E ele postou isso no dia 20. Então, é um negócio de se pensar, tá? Então deixei pra vocês, quero saber a opinião de vocês. Mas esse lance do Digimon, gente, desencana, assim, sabe? Pokémon é Pokémon até hoje, Digimon é Digimon até hoje. Eu acho que não faz diferença quem copiou quem. É uma discussão muito infantil, né? Eu acho que vence quem executou melhor, minha opinião. Bom, por fim, vamos falar nesse tweet do Massuda no dia 2 de março, que foi 2 dias, pois 3 dias depois do anúncio dos jogos Let's Go. E foi muito. Bateu muito de frente com o que muita gente estava discutindo no dia 2 sobre a possível conexão de Galar com Kalos, né? No dia 1 e 2. Eu acho que estava discutindo muito isso na internet. E o malandrinho vai lá e me posta isso. Hoje é casamento do meu amigo em Osaka. Então eu estou indo para Osaka. Aí, essa imagem do trem, que ele está indo de um lugar para outro. Pode ser uma coisa qualquer, pode ser, né? E ele tá indo lá visitar o cara, mas, sabe, é aquele tipo de informação que você fica com a pulga atrás da orelha, entendeu? Então, o Massuda, aquele lance do Widow, meio que foi revelador, né? Porque revela ali a rainha, o rei, e puxou o lance do Reino Unido. O dia do 26 de fevereiro foi o dia que foi anunciado o Direct pro dia seguinte, né? O Direct. E ele também acabou postando uma foto, teve um tweet dele há um tempo atrás, que não é todo mundo que deu importância, mas era ele do lado do Link, segurando uma espada e um escudo. Ah, malandrinho do Massuda, né? Eu vou deixar a imagem aí, porque eu não vou conseguir vasculhar aqui agora. Mas isso talvez possa ser um indício, talvez, de uma conexão com outra região, não sei. É porque Galar me parece ser uma região que conecta, né? Eu já havia falado isso na minha teoria de Kalos. E eu achei bem curioso do Massuda postar essa imagem aqui. Enfim, essa é a minha opinião sobre esses rumores. Alguns eu sei que são bem tensos de entender, então reassista, principalmente esse do coelho, porque, cara, eu tenho quase certeza que é fake justamente por conta daquela marcação. Esse rumor do cara aqui, tenho quase certeza que pode ser real se ele acertar um desses três. Aí o negócio fica punk, tá? E o Massuda é Massuda, né? Tá aí.
Tá aí, tá jogado. Ele foi lá no casamento de trem, bonde, metrô, trem-bala, enfim. É isso. Ele foi pra lá. E acho que ele ficou feliz. De qualquer forma, me segue lá no Twitter, tá? A gente conversa sobre tudo lá no Twitter, tem muita coisa, a gente tá sempre conversando. Enfim, é demais. Então tá aqui, ó, Camaleão Games, me segue lá. A gente conversa todo dia sobre muita coisa, me segue lá no Twitter. E é isso aí, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito de todas esses rumores, na verdade? Beleza? Um abraço, camuflados, a gente se vê logo logo. Fui!